Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Irmãs e irmãos, sábado da segunda semana do tempo pascal. Hoje as primeiras leituras trazem para nós Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo de 1 a 7. Vamos às leituras. Naqueles dias, o número dos discípulos estava aumentando e os helenistas começaram a queixar-se contra os hebreus, alegando que suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Então os 12 convocaram a assembleia dos discípulos e disseram: Não convém deixarmos de pregar a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolhemos entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, e nós lhe confiaremos essa tarefa. Quanto a nós, vamos dedicar-nos plenamente à oração e ao serviço da palavra. Esta proposta agradou à Assembleia e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses foram apresentados aos apóstolos que, depois de rezar, impuseram-lhe as mãos. A palavra de Deus se propagava em Jerusalém, aumentava muito o número dos discípulos e também uma grande multidão de sacerdotes aderia à fé. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bem, irmãs e irmãos, o que podemos perceber nessa leitura de hoje, que a igreja que florescia começava a passar por problemas cada vez maiores e fortes o bastante para rachar a comunidade em 2 grupos culturais. A comida era o pomo da discórdia. Todo dia, quando se distribuíam os mantimentos aos pobres, havia reclamação de que as viúvas nativas da Judéia recebiam mais do que a parcela justa, à custa das viúvas judias que imigraram de territórios de língua grega em todo o Oriente Médio. Os helenistas, então, eles eram judeus de língua grega que nasceram ou viveram fora da Palestina. Hebreus eram os judeus nascidos na Palestina e de língua aramaica. A convivência entre esses grupos, como eu já falei, que causou muitas reclamações para que os discípulos, os apóstolos, se reunissem. E o cuidado de servir à mesa é cuidar dos ágapes cristãos, que eram as refeições associadas à Eucaristia. Talvez incluísse ainda a administração dos bens da igreja. Então, esses discípulos foram escolhidos aqui por imposição das mãos e de oração que os apóstolos fizeram com eles. E esse gesto de imposição das mãos significam a admissão a um ministério, um rito que significa estar comunicando o envio do Espírito Santo neles e para a missão que eles têm a cumprir. A instituição dos diáconos na igreja. No caso, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Mas o Nicolau, que era considerado, identificado como prosélito, ou seja, recém-convertido ao judaísmo. E os outros provavelmente são nascidos de famílias judias, que a Bíblia não cita isto. Mas depois a gente vê que
a atitude deles, né, é importante para que os apóstolos possam estar trabalhando, efetuando a pregação do Evangelho, difundindo o que Jesus ensinou para outros lugares no mundo, onde eles podiam ir. E essa função de servir à mesa e cuidar das outras pessoas eram dedicados para esses apóstolos, que veio a propagar muito a palavra de Deus em Jerusalém, e o número dos convertidos e dos discípulos também aumentava, para que as pessoas aderissem na fé. E os diáconos escolhidos para dirigir os trabalhos humanitários da igreja não se limitaram apenas a esse trabalho, como a gente pode ver a atitude de Estevão e de Filipe, que logo apareceram fazendo milagres e também ensinando no templo. Mas esse é um outro trecho que depois a gente vê. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem, irmãs e irmãos, muito obrigado por estar conosco neste sábado. E que fiquem com Deus e com o Espírito Santo de Deus e Nossa Senhora possa estar nos guiando nessa caminhada do tempo pascal. Amém. Voltaremos amanhã com mais Primeiras Leituras.